Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou falar sobre como lidar com os conflitos com as pessoas do teu dia a dia. Essa aula é principalmente para aquelas pessoas que têm problemas em lidar com os conflitos de equipe e da vida, da família e tudo mais. Sempre que a gente está em um ambiente com outras pessoas, vão existir conflitos. Isso é uma coisa que eu já li em vários livros, eu já busquei muito isso em várias correntes e eu me dei conta que o conflito é inevitável. Eu vou explicar para vocês por quê. Nós vamos ter aqui nessa aula dois tipos de pessoas que vão estar olhando esse vídeo. As pessoas que dão tudo para entrar numa briga, que não conseguem ficar sem entrar numa briga, e essas pessoas me irritam para um caralho. Por quê? Porque as pessoas, qualquer motivo para elas é motivo de guerra, motivo de briga. Me irrita porque eu sou um pouco assim, agora estou um pouco assim, mas não era. E tem outras pessoas que são as pessoas que não dão nada para entrar numa briga, que essas pessoas também me irritam. É aquele mocinho do filme que tu olha e tu diz assim, toma uma atitude, filho de uma puta, e eles não tomam atitude. Então hoje a gente vai entender que existem essas duas pessoas, né? Eu vou colocar aqui um G e um C, que é o guerreiro e o calmo. Só que o que acontece? Tu estando nos dois extremos, tá? Tu não resolve problema nenhum, tu não resolve porra nenhuma. Um tu cria mais conflitos e olha só que interessante, o outro também, tá? Então o cara que é muito guerreirão, muito brigador, ele só cria conflitos para si mesmo, para sua família, para seus relacionamentos, para sua equipe. Imagina um chefe brigador que briga por qualquer erro da equipe, qualquer conflito que tenha, ele já entra em ação. Né? Muitas vezes ele desloca a equipe, faz com que tenha desunião, faz com que tenha briga, demite funcionário e tudo mais. E esse cara, o calmão, que não entra em nenhuma briga, também ele traz conflitos, mas ele traz conflitos mais para si mesmo, porque ele não consegue colocar para fora as suas inquietudes, acaba ficando doente, acaba ficando mal, desenvolve depressão, desenvolve uma série de problemas e até para si mesmo acaba se acomodando nessa situação, acaba tomando paulada para o resto da vida, acaba desenvolvendo estresse, uma série de coisas que a gente aprende no coaching, tá? que atrapalha a performance do indivíduo, tá? Porque ele está num ambiente conflituoso, as pessoas brigam, ele se sente mal com isso, e aí ele acaba não respondendo, e daí acabam impondo coisas para ele, e assim sucessivamente. Quando que conflitos começaram a me fazer pensar na vida? Tá? A gente muitas vezes tem algumas coisas que a gente aprende porque a gente quer chegar em algum lugar, porque a gente quer algum objetivo, porque a gente quer alguma coisa, e tem coisas que a gente vai aprender pela dor. E isso que eu aprendi pela dor, eu aprendi quando eu entrei no mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a estagiar em empresas, quando eu comecei a trabalhar em organizações, que eu comecei a me dar conta disso. Porque eu era um cara, e sou um cara, se vocês conviverem comigo, quem me conhece mais intimamente vai entender que eu sou um cara que eu sempre puxo pro calma, sou psicólogo. Então, quando quando tem um conflito alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é pensar sobre isso, refletir, buscar soluções, buscar alternativas e sendo coach, né, formado, trabalhando hard work nas questões, muito mais. Então eu sou um cara que eu tendo a ser uma pessoa calma. E aí eu entro no mercado de trabalho, onde as pessoas são conflituosas, onde é comum as pessoas se darem esporro e eu fico quieto. Uma vez eu estava num estágio e me passaram uma missão. Me disseram assim, Vinícius, tu precisa treinar tantos funcionários de manhã de tal unidade. Eu digo, ótimo, fala com o responsável. Aí eu falei com o responsável e disse pro responsável, olha, eu tenho que treinar tantos funcionários. Eu vou estar numa sala esperando eles. E os funcionários não vinham, Meu superior chegou pra mim e disse, tá, e os funcionários? Eu digo, não, falei com fulano não me trouxe. E o cara me xingou, tá? Por um problema que não era meu. O problema que era do cara. Ele disse assim, por que tu não foi lá? Tu tinha que ter ido, tu tinha que ter sido proativo, blá, blá, blá. Deu um esporro de manhã. Eu tinha vontade de matar aquele filho da puta, mas como era um cara calmo, tranquilo, o que eu fiz? Traguei pra dentro o problema. E era isso muitas vezes que acontecia comigo. Então eu tomava esporro no trabalho, tomava esporro e aí quando eu fui fazer um curso chamado Dale Carnegie, que
para mim esse curso foi um divisor de águas nesse sentido. E aí todo mundo que eu conhecia e conversava, e aí eu ia conversar com algum amigo, algum trainer, com o meu terapeuta. E aí, porra, por que tu não te impõe? Por que tu não fala? Por que tu não fala? Por que tu fica? E isso acontecia muito seguido no trabalho. Quando eu fiz esse curso de Dale Carnegie, eu aprendi como tu discordar amigavelmente, como tu usar de alguns artifícios para que quando ocorrem essas coisas, tu não brigar e entrar de frente com a pessoa, dar uma paulada nela, mas sim saber como contornar essa história e falar o que tu tem que falar para elas. Bom, isso foi um salto para mim muito grande em relação a isso, com pacientes, com clientes, com colegas. Isso me possibilitou me dar uma liderança muito grande. Então eu peguei o que eu tinha aprendido ali e comecei a aplicar no meu dia a dia. Então eu tinha uma pessoa que era uma figura de autoridade, que eu tinha muito problema com essa pessoa, eu chamei ela para conversar, a gente teve uma conversa. E essa conversa foi um divisor de águas para mim. E hoje eu entrei num outro extremo, que eu sou o cara guerreirão, tá? Então eu aprendi a como lidar com isso. E conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando habilidade, competência, fui conhecendo mais pessoas, fui ganhando mais habilidade, mais confiança. Obviamente eu fiquei mais forte, mais parrudão. Então agora eu entrei para um outro extremo que eu tenho que me segurar. E aí algumas pessoas, né, que convivem mais comigo no âmbito profissional, elas sabem o quanto às vezes eu tenho que me segurar para não ser essa pessoa. Porque eu já cheguei a ser essa pessoa que era o guerreiro, que é o cara que ele entra no combate a qualquer hora. Se tem alguma coisa que está errada, algum conflito está acontecendo, eu era o primeiro a dizer: calem a boca, seus filhos da puta, né? Ou o cara que assim, ó, por uma simples faísca já entra, já pega fogo, já quer brigar, já entra no combate. Então, de um tempo pra cá eu me tornei esse cara. Por quê? Porque eu acabei vendo algumas coisas que eu não concordava e comecei a aprender, eu aprendi a falar, então eu aprendi a falar e falar demais. Então com esses dois pontos, com esses dois extremos, viu como são extremos muito opostos, eu aprendi a entrar num ponto de equilíbrio, onde eu sei onde entrar numa briga e sei onde sair. Como eu aprendi isso, Vinícius? Como faz isso aí? Eu aprendi com técnica, eu aprendi com treinamento, eu aprendi liderando pessoas. E é isso que eu vou ensinar para ti. Para ti, que é um profissional que trabalha, para ti que tem problemas de conflitos na família, eu vou te ensinar com técnica como ser esse cara equilibrado, que não vai nem pro lado do cara do isentão lá, do cara em cima do muro, mas nem vai pro lado do guerreiro que chuta o balde com todo mundo. Por mais que às vezes as pessoas peçam para te chutar o balde, eu entendo quem é guerreiro, quem é pavio curto, mas às vezes a gente precisa se treinar para não fazer isso, porque senão a gente se a gente costuma a brigar, ser muito impulsivo com as pessoas, a gente acaba sendo impulsivos conosco mesmo, e a impulsividade não é uma coisa que nos ajuda a evoluir como pessoas. Então muitas vezes tu pode jogar uma coisa muito a perder por essa impulsividade, que é uma das coisas que eu mais vejo ultimamente no meu consultório quando eu recebo algum paciente. Uma coisa importante, um dado importante para vocês entenderem: 65% dos problemas de performance ocorrem por relações conflituosas. Então, digamos assim, tu é um cara lá de TI, tá? Tu trabalha com computadores, com sistemas todos os dias. Tu tem uma performance ali, tu tem uma notinha lá que o teu supervisor de performance vai dizer: tu por semana produz 9, nota 9. Se existe um conflito na tua equipe, se tu briga com alguém na tua equipe, se tu tem desentendimento, se a tua equipe é uma equipe conflituosa, a tua nota pode cair para 6,5. Então, 65% dos problemas de performance ocorrem por isso. Às vezes pode ser por problemas na equipe ou também conflitos em casa. Então, se tu tem problema com a tua família, provavelmente a tua performance vai cair. Eu, como líder, como liderei e como lidero pessoas até hoje, eu entendo também que às vezes os conflitos familiares atrapalham muito a performance da pessoa. Então, às vezes tu tá com um problema pessoal, cara, a tua produtividade cai e a gente precisa saber sobre isso. O conceito que eu vou trazer para você sobre conflito é tensão ou desafio. Todo momento que tem uma tensão é um conflito. Então vamos lá. Digamos que vocês estão numa reunião, tá, para decidir sobre uma campanha filantrópica da tua empresa. Tá? Tu tá lá discutindo, imagina, com os teus sócios, com os teus colegas, e vocês vão definir
se vocês vão pegar esse dinheiro dessa campanha filantrópica, vocês vão colocar em alimentos ou vocês vão colocar em materiais escolares para as crianças. Bom, no momento que vocês começam a discutir sobre isso, isso vai gerar uma tensão. Então vai ter pessoas que vão achar, não, alimentos as pessoas precisam, realmente. E vai ter os caras que vão dizer, não, não, material escolar, porque as crianças já recebem um benefício, né, da alimentar, então elas precisam material escolar para elas poderem aprender. Então, toda vez que tem esse tipo de discussão, ocorrem os conflitos, tá? Então, na tua vida pessoal também é isso. Às vezes tu tá lá com teu esposo, tua esposa, e vocês querem pintar o quarto de verde, tá? Ele quer pintar o quarto de verde, tu quer pintar o quarto de rosa. Existe uma tensão. Então, toda relação humana, ela vai existir um conflito. Toda. Se eu acho que o PT foi melhor, sei lá, o governo, e o cara falar que o Bolsonaro é melhor, vai existir uma tensão das duas partes, certo? Então, tudo que discorda, tudo que vai ter um desafio, porque assim, quando tu fala uma coisa e a pessoa não concorda, isso é um desafio. Vocês vão ter que entrar num consenso para isso, certo? E aí vão existir os deflagradores do conflito. O que são os deflagradores? São os motivos que geram os conflitos das pessoas. Então, existem 3 pontos que geram os conflitos em qualquer tipo de relação que tu vai ter. O primeiro é comunicação deficiente. Então, é quando a mensagem não chega certa para a pessoa, tá? Quando ao invés de tu dizer, nossa, olha só, teu relatório tá ruim, tá? A mensagem chega assim, esse relatório tá uma merda, tá uma, sabe? A comunicação ela não é direta, ela não fala sobre, olha só, esse ponto aqui precisa melhorar do relatório. Tu já chega detonando o relatório do cara. Então é uma comunicação deficiente, porque tu só jogou para a pessoa o problema, entende? Olha, isso aqui tá ruim, né? Quando eu trabalhava e tinha chefe, esse teu relatório tá muito ruim. Tá, mas peraí, qual parte do meu relatório não tá ruim? Aí a pessoa olhava e via que a introdução estava boa, desenvolvimento, só a conclusão não estava bem. E daí a pessoa chegava e dizia, não, ó, essa parte aqui precisa melhorar. E aí a pessoa aprende a dar feedback, entende? Então, comunicação deficiente, tá? Quando tu não é claro no que tu vai fazer, isso gera um conflito. Ou o chefe chegou lá e disse assim, guri, vocês têm que fazer uma campanha de marketing nova. Tá, mas que campanha é essa? Tá? O que eu tenho que fazer? Quanto eu tenho que colocar de dinheiro? Não, façam. Gera um conflito naquele momento. Por quê? Porque tu não entendeu o que o cara falou e o cara não entendeu, não vai entender o teu trabalho. Tu fez, aí o trabalho não saiu como ele queria. Então, é o primeiro deflagrador, quando a comunicação não é eficiente. Outro exemplo, quando às vezes o namorado quer uma coisa e não fala pro namorado ou namorada. Isso é uma das coisas que eu mais vejo no consultório, tem vontade de matar a criatura quando me diz isso. Ele não me entregou rosas. E eu gosto de rosas. Tá, mas tu falou pra ele que tu gosta de rosas? Ah, não falei. Tu insinuou pra ele que tu gostaria de rosas? Tu falou pra ele que rosas é uma coisa que tu mais gosta? Não. Então como é que a criatura vai saber que tu gosta de rosas? Certo? Então, isso é uma coisa que acontece muito. Tá? Deflagrador de segundo grau. De primeiro grau, então a comunicação é deficiente e gera um conflito através disso. Segunda é quando as pessoas entenderam o que foi dito, mas elas não concordam. Tá? Então, voltando lá ao exemplo do marketing, o cara chegou e disse assim, vocês têm que fazer uma campanha do marketing. E aí o chefe do marketing disse assim, sim, mas a campanha já está sendo feita. Não, vocês têm que fazer em outra. Não, mas eu não concordo. Então, quando as pessoas não concordam com alguma opinião, elas entenderam, tá? Eu entendi que o cara queria fazer uma nova campanha de marketing, mas eu não concordo com isso. É um deflagrador do segundo grau, é um segundo motivo que pode gerar conflito. Então, isso gera uma tensão. Isso é o deflagrador de segundo grau, é o motivo com que mais se gera conflitos no dia a dia, certo? Então, o que acontecia? Eu tinha lá um setor que me exigia um determinado serviço, eu fazia aquele serviço e entregava para eles. Eles falavam assim, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá ruim, isso aqui não sei o quê. Mas só que eu acreditava e tinha plena certeza que eu tinha feito tudo certo.
né? Todos os passos, todos o checklist, trabalhava com uma equipe de mais 2 pessoas. A gente se matava para fazer a porra do trabalho que eles nos pediam. A gente entregava para eles. Eles falavam assim, cara, tá ruim, não tá bom. Não, não, mas a gente fez tudo que tinha que fazer. Não, mas não tá bom para nós. Ou às vezes a gente tinha um dia, a gente fazia a mesma coisa. A gente fazia um copia e cola das mesmas coisas. Um tava uma merda e o outro tava bom. Então tinha vontade de matar os filhos da puta, né? Então o que aconteceu? Eu tive que chamar os caras, que aí eu vou explicar, para conversar com eles em particular sobre o que estava acontecendo, né? Então o que acontecia? Eu não concordava com o que eles falavam, eles não concordavam com o que eu falava, então gerava um conflito automaticamente. É a mesma coisa ali dos caras que estão na reunião, um quer dar material escolar e o outro quer dar alimentos para as crianças. Aí a gente vai para o deflagrador de terceiro grau, que é quando as pessoas não estão interessadas em entender o que foi dito. Então é quando, muitas vezes é quando a pessoa quer te impor alguma coisa, tá? Então, voltando ao exemplo do marketing, o chefe diz assim, tu vai fazer campanha de marketing e ponto. E aí tu vai argumentar e a pessoa não entende. Esse é o pior tipo de deflagrador, porque as pessoas não estão interessadas em entender o que foi dito. Isso serve muito pra ti, ó, guerreiro. Quem é muito guerreiro, assim, porque tu quer falar e tu não quer ouvir a pessoa. E uma das partes de resolver um conflito, por mais que tu não concorde com a pessoa, é tu poder ouvir, tu poder entender o lado dela. Isso aí é um ponto de evolução, cara. Isso é um ponto que, cara, pra mim o teu cérebro ele evolui quando tu começa a pensar na cabeça da outra pessoa, entender o que acontece com ela, mesmo que tu não concorde muitas vezes, tu precisa entender. E às vezes as pessoas elas não querem entender as coisas, não querem entender o que o outro fala, tá? Eu canso de falar e as pessoas fazendo que não entenderam, tá? E isso é uma coisa que me irrita para um caralho. Entende o que eu tô falando, porque eu vou fazer de tudo para entender o que tu tá falando. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue ter uma relação melhor. Então, eu aplico isso com muitas pessoas, em vários graus, desde o primeiro grau que eu mais utilizo e eu sou treinado para isso, que são meus pacientes, eu preciso entender o que eles estão me falando. Não adianta o cara chegar para mim e me contar um problema e dizer assim, não, teu problema é tal coisa. Isso aqui não entendeu, cara. Então, a primeira coisa que eu faço é entender o cara, pegar e entender o que está acontecendo com ele para poder ajudar. Um segundo ponto é quando eu estou trabalhando com a equipe, quando eu estou trabalhando com meus sócios, quando eu estou trabalhando com as pessoas que são importantes para mim, que são pessoas que me ajudam, que eu ajudo eles. Né? Então eu me coloco, terceiro, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão comigo, que é meus pais, minha família, meus amigos. Então eu busco sempre fazer esse entendimento. Muitas vezes eu não concordo, obviamente faz parte das relações não concordar, mas eu entendo o que a pessoa está falando e até para poder contra-argumentar alguma coisa. Então, o terceiro deflagrador é quando tu entendeu o que a pessoa falou, mas tu não concorda, tu não quer ouvir o que a pessoa falou. Tu quer cortar ela, que é que nem o que aconteceu lá. Aquela vez que eu fui falar com o cara e o cara, não, tu não chamou os caras pra virem falar contigo. Ele nem pensou no que eu ia falar, ele nem pensou no que o problema lá do chefe lá, que o cara não me mandou as pessoas que tinham que ser treinadas. Né? Então, o cara não queria ouvir a minha parte. Então, isso é um baita de um problema, cara. Essa questão do cara querer falar e tu não ouvir. Uma vez eu vi uma discussão onde o cara olhou pro outro e disse assim, cara, escuta primeiro antes de falar, certo? Escuta para entender, certo? E depois tu me fala, certo? Então, às vezes a gente precisa fazer esse trabalho. Então, é o terceiro deflagrador, tá? Daí a gente vai entender os níveis. Deixa eu pegar aqui e arrumar aqui. Os níveis de briga, tá? De conflito. Então a gente entendeu os 3 motivos e agora a gente vai entender quais são os níveis, tá? Porque vai ter desde da base da discussão, que é sempre falo do conflito, até o último ponto lá. O primeiro nível é discussão. Então, toda interação humana que ocorre uma divergência, existe uma discussão. Ponto. Se eu acredito que o Inter é melhor e o Grêmio falam que é melhor, e o Grêmio tem Mundial e o Inter tem... O Grêmio não tem Mundial, o Inter tem Mundial, aquela bobagem toda é uma discussão. Tá? No momento que eu digo para... eu quero investir em vídeos e o pessoal do marketing quer investir em imagens. Gerou uma discussão, gerou uma tensão ali, gerou um desafio. Tá? E aí vai para o segundo nível. Então existe uma discussão. Aí se essa discussão ela aumenta, existe um segundo nível,
que é a disputa, que é quando as pessoas elas querem a todo o momento mostrar que ganharam na sua opinião. Então eu vou lá, entro em conflito com o marketing, boto o vídeo e quero mostrar que o meu vídeo é melhor. Quero mostrar que fazer vídeo é a melhor coisa. Então com isso eu vou ganhar de vocês, com isso eu vou ganhar do marketing, certo? Então o segundo nível. Do segundo nível passa para o terceiro nível, que é desconfiança. Que aí é quando as pessoas perdem totalmente o senso racional e começam a agir pelo emocional. Então, reunião de marketing é só para bater no outro. Reunião geral de equipe é só para te meter o pau na pessoa, só para falar dos comportamentos dela. Então, tu vai só para briga. Eu me lembro que uma vez, eu tenho um exemplo de uma história que eu fui para uma reunião. Foi para uma reunião uma vez, me convidaram para dar uma palestra motivacional numa equipe pequena. Eu era bem, tinha recém-me-formado, e aí me ligaram, pá, Vinícius, tem uma palestra motivacional para ti, para uma equipe pequena e pá. Bueno, e aí, daí, tipo, tá, vamos lá, né? Eu sempre gostei da palestra, eu cheguei na palestra, cara, teve uma pessoa, um dos chefes, cara, que foi só pra dar-lhe pau no outro. Foi só pra dar-lhe pau na equipe, a reunião foi pra isso. Daí depois, termina a reunião, termina a pau lá do chefe, olha pra mim e diz assim, palestra motivacional com o Vinícius. Como é que eu ia ter clima pra trabalhar com o pessoal? Então, desconfiança. Então a galera já não confia no outro, ele já entra pra parte emocional, já entra pra brigar. Já entra pra brigar, não, já entra na reunião pra brigar. Quando dentro de casa a galera chega, vai conversar e já tudo gera um conflito já não gera disputa, gera um conflito. A galera age de maneira emocional. O quarto ponto, recrudescimento, que chama. Quando as pessoas, isso ocorre em equipes um pouquinho maiores, que é quando as pessoas elas se unem em facções rivais. Então, existem, sei lá, 10 funcionários, 5 acreditam no vídeo e 5 acreditam na imagem. Então, todos os que concordam entre si se unem contra outros, que é o efeito BBB, o que acontece no Big Brother, muitas vezes, né, se vocês forem ver. O recrudescimento é uma coisa que acontece muito no Big Brother. Porque os caras, eles se unem lá, a galera lá, tinha as mulheres esse ano, as sensatas, né, então era todas as Manu, aquelas gurias lá, e aí tinha os caras lá que eram os que se achavam os pica da galáxia, que achavam que seduziam qualquer pessoa e fizeram o grupo deles. Então isso é um exemplo de recrudescimento. Quando as pessoas começam a se reunir em facções. Isso acontece muito em empresas, isso acontece muito em turmas de sala de aula, a galera se desune, então os que pensam parecido, né, se unem para brigar contra os outros. Aí passa para um quarto ponto, que é a sabotagem. Então esse grupo aqui já não concorda com esse aqui, então todas as ações que esse grupo vai fazer, os outros sabotam. Tem uma série que fala muito sobre isso, mostra muito sobre isso, que é Suits, que é uma série que é um escritório de advocacia grande, com vários funcionários, vários sócios, aí tem uns que não gostam dos outros, e aí um vai sabotar o plano do outro, o contrato do outro. É interessante tu ver e tu aprender sobre conflitos com essa série, tá? Porque sempre tem esse meio que jogo de poder. Então, para vocês verem quanto os conflitos eles vão lá no fundo, né? Eles vão aumentando conforme vão tendo. Então, as pessoas elas já se reuniram, então agora elas estão batendo no outro. E aí tem a guerra aberta, que é quando o conflito entrou em tal ponto que já chegou que a galera já está tendo discussão, que a galera já está se enfrentando frente a frente. Nas outras duas fases, a galera está sabotando, a galera está se unindo, mas não está se enfrentando. Tá? Pode até ter uma sabotagem. E no momento que estoura a guerra, que um dos dois lados começa a discutir sobre alguma coisa forte, aí tem a guerra aberta. E tu sabe que as duas partes da equipe, as duas partes da família, as duas partes do relacionamento estão em guerra. Tá? Gerou-se a crise. E aí o aniquilamento, que é a terceira parte, que é a pior parte de todas, que é quando as pessoas literalmente elas vão
elas passam do nível e começam a ter ataques pessoais. Então não é mais grupo A contra grupo B. É, sei lá, é Manu contra o Prior lá. Né? Então os cara começam a brigar mesmo, ter o conflito. E aí, esse é o sétimo nível. Esse é o nível hardcore de conflito. É o último nível de todos. E aí, vocês vão me perguntar, nossa, Vinícius, fudeu legal. Ó, caiu até. Falou fudeu legal, caiu até o meu teleprompter aqui. Fudeu legal, agora minha equipe, minha família está na fase do aniquilamento. O que eu faço? Ou minha equipe, as pessoas que eu trabalho estão nessa fase. E aí que entra o ponto, aí que entra a técnica, aí que mostra o quanto tu é foda, o quanto tu não é. Quanto tu tá disposto a resolver os problemas da tua vida ou ficar atrás do muro. O quanto tu tá disposto a mudar um comportamento ou seguir sendo a mesma coisa. O que vai acontecer? Se tu é um cara que não entra em briga, vai sair desse emprego, vai ter outro emprego, vai ter a mesma coisa. Tá? Até tu resolver esse problema, esse jogo não vai sair. Se tu é um cara guerreiro, que cria as brigas, que é um cara que mete o dedo na cara toda hora, não respeita ninguém, não para pra pensar, tu vai sair desse emprego, vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro. Dezenas de vezes eu já ouvi falar, pessoas me falarem isso. Ah, porque eu terminei, porque eu odiava meu trabalho, briguei com todo mundo, aí fui pra outro, briguei com todo mundo de novo, vai brigando com todo mundo. Não resolve o problema. Então, se tu quer resolver esse problema, ouve essas formas aqui que eu vou falar de resolver. São questões técnicas, são coisas que eu apliquei, que eu aplico até hoje, que fazem a diferença. Então, se tu tem problemas com conflitos hoje, escuta essa parte aqui, que essa parte vem para te ensinar a como lidar com esses conflitos. Primeiro, gurizada, primeira coisa importante das duas partes, aprender a se questionar. Então, o que é se questionar? É se questionar, vale a pena entrar nessa briga? Se eu entrar nessa briga, se eu entrar nesse conflito, qual é o ponto forte? Qual é o ponto fraco? Onde eu posso me prejudicar? Onde eu posso resolver esse problema? Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é aprender a te questionar. Então, sempre que ocorre algum problema com algum cliente, alguma coisa, eu paro para pensar. Qual a estratégia que eu vou usar? Qual é o ponto forte? Qual é o ponto fraco? O que está acontecendo aqui? Então, primeira coisa é tu parar para pensar. Tu parando para pensar, tu já não age no impulso. O guerreiro age muito no impulso. E o cara que está em cima do muro, ele já começa a pensar em soluções para resolver aquele problema. Então, de repente a solução, que foi o meu caso, né, de tanto me questionar, foi chamar a galera do outro setor para conversar comigo em particular e buscar melhorar a relação deles com eles. E aí melhorou e, consequentemente, o comportamento deles em relação ao meu trabalho e a gente poder se entender melhorou muito. E aí, que é o segundo ponto. Então, o primeiro é questionar-se, é ver, vale a pena entrar nessa briga? Não vale? Essa briga é minha, essa briga não é? Porque, de repente, é uma briga do outro setor que tu tá entrando ali e não tem nada que ver. Né? Ou, pai, é uma briga da minha equipe aqui. Eu tenho que resolver, eu tenho que entrar em ação, certo? Então, tem que se questionar, aprender a se questionar, a pensar quais são os pontos fortes disso, pontos fracos, o que eu posso fazer, quais ações eu posso fazer, com quem eu preciso conversar. Segundo ponto, desenvolva conversas particulares, aprenda a desenvolver conversa particular. O que é conversa particular? Existem duas facções lá, a facção A e a facção B. Vai lá e puxa o cara que é o deflagrador, o cara que cria o problema da A, conversa com ele. Puxa o cara da B e conversa com ele. Certo? Aprenda a ter conversas particulares. Eu tive uma discussão com um colega meu no setor. Terminou a discussão, 2, 3 dias, meia hora depois, chama o cara para conversar em particular. Aprenda a desenvolver conversas particulares. O que acontece? No calor da emoção, tá todo mundo junto. No calor da emoção que tá todos os teus amiguinhos lá, tu vai brigar com o cara. Mas e o particular? Às vezes uma conversa particular é muito mais sanadora, é muito melhor do que tu ter uma conversa aberta com todo mundo. É uma estratégia que às vezes eu uso no consultório, tá? Às vezes eu tô trabalhando com clientes, né? E às vezes agora não mais porque eu tô atendendo muito adulto, mas antigamente quando eu atendia adolescente, às vezes ia pra sessão o pai, a mãe e o filho, os três, pra gente fazer uma sessão. Gerava um conflito absurdo. Então o que eu pensava? Eu digo,
Quem é o cara que está gerando o conflito? Ah, é o pai. Eu chamava o pai para conversar em particular. Então eu passava a instrução para o pai, conversava com ele, resolvia aquilo, tirava a pressão. Porque se tivesse os três juntos, como a gente entende a dinâmica da família, eu ia entender qualquer faísquinha ia gerar uma briga, ia gerar uma discussão, e aí eu tinha que intervir, às vezes até pauladamente, né? Tipo, chegar forte nos caras. Então o que eu fazia? Para evitar isso, para diminuir a tensão, eu chamava um dos membros da família. Conversava com essa pessoa, e aí a pessoa ia. Voltava meu paciente, ou voltava as pessoas que eram meus pacientes, aí, sabe que melhorou com o pai lá, o pai tá mais tranquilo, tá mais calmo. Por quê? Porque aprendi a colocar e tirar essa tensão básica que tem do grupo. Terceiro ponto, apresente os fatos. Então, assim, o que muitas vezes ocorre num conflito, numa discussão? É você atacar a pessoa pessoalmente, atacar o trabalho da pessoa. Então, é aquilo que eu falei, o relatório está uma bosta. Tá, mas em que parte o relatório está uma bosta? É introdução, desenvolvimento, enfim, isso é uma coisa que me irrita muito nas pessoas, às vezes que ela... Né, porque o cara vai criticar o trabalho do cara, ele não vai criticar o ponto, às vezes é o desenvolvimento ali que tem um ponto. Então é importante tu apresentar os fatos, tu apresentar aonde está o erro. Né? Porque às vezes tu diz assim, cara, tu é incompetente. Tá, mas é incompetente em quê? Às vezes o cara é bom em tirar xerox, o cara é bom em fazer relatório, mas o cara não é bom em atender pessoas. Bom, então chama o cara e diz assim, olha só, você precisa melhorar a parte de lidar com as pessoas. A parte de lidar com as pessoas é extremamente importante, então, tu apresentar os fatos. Se aconteceu alguma briga, né? Cara, a campanha de marketing foi horrível. Em vez de fazer isso, traz os números. Olha só, essa campanha de marketing ela deveria ter gerado de retorno R$ 500 para a empresa. Ela gerou 50. O que está de errado aqui? Tu apresenta os fatos, tu mostra o que aconteceu. O que vai acontecer? A pessoa não vai se fechar, ela não vai ficar defensiva, porque toda crítica ela gera uma defensividade. Então, para te resolver, às vezes, esses problemas, tu precisa entender que tu precisa deixar a pessoa aberta a ouvir o que tu falou, tá? Que é aquela fase onde a pessoa entendeu a tua resposta, para que ela possa, enfim, mudar o comportamento. Faça questionamentos às pessoas. É a quarta estratégia. Então, às vezes, as discussões estão acontecendo e é necessário que tu chegue e pergunte assim, tá, isso aqui vai levar a algum lugar? Isso aqui vai levar ao nosso objetivo? Então, essa estratégia é mais para jogo direto, assim, tu tá no meio do epicentro, né, do meio da briga, e aí tu pergunta para a pessoa, isso aqui vai nos ajudar? Essa opinião que tu deu vai ajudar a equipe? Que nem tem uma trainer minha que falou uma vez assim, essa tua resposta, que idade ela tem? 5 anos. Então, quer dizer, tu não chamou a pessoa de infantil, tu questionou ela, né? Porque às vezes as pessoas se comportam de maneira infantil. Então é necessário que tu faça questionamentos, né? Tu acha que tu pensa que esse teu comportamento tá certo, que tu tá fazendo? Tá discutindo com o cliente, tá entrando em briga com o cliente. Isso vai te ajudar a vender mais? Isso, sabe, fazer a pessoa pensar em soluções. Não criticar. Quando tu critica, tu dá uma afirmação. Diz pra pessoa que ela é incompetente. E por último, voltar-se aos objetivos, que é muito parecido com a anterior. Então, quando as equipes, as pessoas estão em conflito e tal, é necessário que tu volte ao objetivo. Por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu tenho que receber salário. Ótimo. Se eu criar esse conflito e brigar com meus colegas, eu vou ter o meu salário? Não, vão te demitir. Então, essa campanha de marketing, para que serve essa campanha de marketing? Essa campanha de marketing serve para a empresa crescer. É importante para mim a empresa crescer? Sim, é um objetivo. Tá? O que eu quero com essa pessoa que eu estou me relacionando? Eu quero casar. Ótimo. Essa briga vai me ajudar a me casar com ela? Não. Então, voltar-se aos objetivos, voltar-se ao que é importante, cara. Porque muitas vezes você pega numa briga de ego e se esquece do que é importante. Se esquece que o casamento é importante, se esquece que a empresa é importante, se esquece que o nosso trabalho é importante, porque a gente quer ganhar. E, cara, no final de tudo, ninguém ganha, ninguém perde.
pode ganhar na primeira aqui do teu colega, tá? Aí chega um cara mais capacitado que tu, ganha teu lugar e tu fica na posição de perdedor. Então é muito mais fácil a gente trabalhar em cooperação do que a gente trabalhar em disputa. Se a gente trabalhar em disputa, a gente vai ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder. E uma forma da gente ganhar, isso já dizia Stephen Covey, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, é pensar ganha-ganha. Os dois podem ganhar, as duas equipes podem ter ganhos com isso. A evolução do serviço pode ser dada dessa forma. Então é assim que a gente consegue resolver grande parte dos nossos conflitos. Tá bom, pessoal? Aqui embaixo tem o link para o meu grupo do Telegram, quem quiser entrar nesse grupo do Telegram. E espero vocês no próximo vídeo, certo? Beijão, até logo!